é olhar, obviamente, para o papel que o nosso chefe de Estado, o presidente João Lourenço, desempenha nesse processo todo. O presidente João Lourenço chegou ao poder e me parece que aqui o problema, cada vez mais me convence que o problema é nosso. Estávamos tão cansados dos sinais da deriva autoritária, que se confunde com a autoridade. Portanto, o exercício da autoridade do Estado não é autoritarismo, né? O nosso Estado, constitucionalmente, é um Estado democrático. Então, se o nosso Estado constitucionalmente é um Estado democrático, pressupõe que o agir e o atuar do agente público tem o seu limite, tem o seu princípio e fim na Constituição. E a Constituição coloca o cidadão no centro, ok? Portanto, o constitucionalismo moderno está pensado para quê? Para que o exercício do poder seja feito tendo como limite a garantia e a salvaguarda dos direitos e das liberdades fundamentais do cidadão. Esse é o constitucionalismo moderno. Ora, quando o agir do ente público por excelência é o presidente, não tem isso como marco. Tudo o resto não funciona. Vou olhar no último discurso do presidente, no encontro do MPLA, na sequência da manifestação do dia 24. Quando o presidente não se comunica para o país de todos, que é presidente de todos nós, ele é presidente do MPLA, mas também é presidente de todos nós. Então ele tem que decidir o que é que ele quer. Então, houve a manifestação do dia 24, os excessos todos. O presidente fica calado e a oportunidade que tem para falar é no MPLA. Ele não vai falar, escolheu não falar como líder dos angolanos. Ele escolheu falar como chefe de uma fação dos angolanos. Porque os partidos são fações do todo. Partidos são partes do todo. E essas partes são fações. Então ele escolheu falar para uma fação do todo. E nessa fação, que é o seu partido, ele fala como chefe do partido. E perde a oportunidade de ser líder. E aí o que é que ele faz? Como chefe do partido, dispara contra os manifestantes. E responsabiliza o seu adversário político como estando por trás de tudo. Perdeu uma excelente oportunidade de nos unir e de nos mobilizar, como já tinha perdido no discurso da nação no dia 15 de outubro, na abertura do ano parlamentar. Ok? Então, ao falar em sede do partido, perdeu essa excelente oportunidade. Mostrou-se não ser um líder que nós estávamos à espera. E volto a dizer que acho que o problema é nosso, que criamos muita expectativa à volta dele. Provavelmente, o máximo que o nosso presidente pode dar é isso que ele está a nos dar. Ok? Foi falar na parte que lhe interessa, que é o partido que ele preside, e fez o discurso como líder de um partido. E aquele discurso agradou só ao seu partido. Tenho dúvidas, e tenho mesmo dúvidas, se todos do seu partido se reviram naquele discurso, tendo em conta o que aconteceu no dia 24. E a minha dúvida é sustentada pelos episódios do dia 11 de novembro. No dia 11 de novembro já não tivemos a UNITA. Então agora quem é o culpado? O discurso que estamos a acompanhar nas redes sociais está a se fazer da Igreja Católica, sobretudo do Bispo do Bengo, Dom Maurício Camuto, como um dos potenciais culpados. Mas isso faz parte da mesma narrativa, né? Da mesma deriva autoritária, do mesmo niilismo filosófico, não é? Do mesmo relativismo filosófico, o Paqui sabe isso melhor do que eu, que não tem fronteira entre o bem e o mal, o certo e o errado, tudo é permitido. Então, de tempos a tempos, parece-me que o partido que nos governa só vive com inimigos identificados. E esses inimigos depois são despidos da humanidade e são responsabilizados pelo descalabro. Agora é Isabel dos Santos que está a patrocinar as manifestações. Foi a UNITA, Isabel dos Santos. A UNITA não apareceu, agora ficou Isabel dos Santos. Parece que é o bispo. Quer dizer, ficamos aqui nessa orgia, né, como se diz no português brasileiro, nesse vucu-vucu, que não nos agrada. Aqui chegados, então, a minha preocupação é, o que é que nós temos, afinal, 45 anos depois no poder? Nós temos um presidente que é líder ou temos um presidente que é chefe? Os sinais vão mostrando e revelando que nós temos um chefe, não temos líder. Então, se nós temos um chefe e não temos líder, a pergunta que está aqui e não se quer calar é: João Lourenço é o melhor que o MPLA tem para oferecer a Angola para os próximos 40 anos? Tenho dúvida. Eu acho que não. Não há melhor no MPLA para fazer essa travessia para os próximos 40 anos, admitindo que o MPLA continue no poder esses últimos 2 anos que nos conduzem às eleições de 2022. Se me perguntarem quem, estou a olhar, por exemplo, para o vice-presidente do MPLA, vice-presidente da República de Angola, o Dr. Bornito de Sousa. Acho que é uma figura que nesse momento pode conseguir responder aos anseios e expectativas. O que é que as pessoas que vão à rua estão a pedir? Estão a reclamar o desemprego, o custo de vida, não é?
e estão a pedir a convocação ou a marcação das eleições autárquicas. O que é um presidente que não é chefe, que é líder, faz? Um presidente que é líder, o líder não divide, o líder junta. Então o que um líder faz? Um líder chama e os que estão a mobilizar os angolanos para as manifestações estão identificados. Agora, se diz é preciso dialogar, vão dialogar o que se não estão em pé de igualdade? O presidente só tem que chamar, usar os instrumentos que tem e chamar pelos líderes dessa manifestação e sentar com eles e conversar. É pai, é adulto, é chefe de família, é mais velho e é presidente. Chama, senta, conversa. Digam lá, meus jovens, o que é que vocês querem afinal? A situação de emprego, a situação do país é essa. Não posso fazer muito mais do que isso. Ok? Custo de vida, compreendo, mas a situação é essa. Autarquias, muito bem. Então vamos lá ver. Eu, na minha mensagem do Natal, ou na minha mensagem de fim de ano, vou convocar as autarquias. Vou dizer qual é a data das autarquias. O que é que o presidente perde em se comprometer com uma data? Okay? Na minha mensagem de fim de ano, eu vou dizer a data para a realização das autarquias. Então ele não precisa convocar por Adalberto da Costa Júnior para sentar. É isso que as pessoas querem. Portanto, ponto 1. Ponto 2. A atuação da polícia. Vá lá. Como diz o próprio livro de Hannah Arendt, né? Do Eichmann em Jerusalém, e que ela vê a questão de Adolf Eichmann, não é? O papel que ele teve no nazismo, naquela máquina toda. Os polícias executam. O comandante Laborinho, que é o ministro do Interior, executa. O comandante Paulo de Almeida executa. Então a responsabilidade é do presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço, se hoje mesmo usar os meios que tem de ser assim, a violência da polícia é condenável, não é tolerável. A morte de qualquer angolano não é tolerável, não é permitida. Nós vamos instaurar inquérito para apurar a responsabilidade e dentro de 8 dias nós vamos anunciar quem são os responsáveis por esses excessos e vamos agir de acordo com a lei. Acreditem, o comandante Laborinho vai ficar emendado e o comandante Paulo de Almeida vai ficar emendado. Portanto, o presidente, ao não fazer isso, ao se remeter ao silêncio, quando fez mal, foi para uma fação de nós angolanos, o presidente está, na prática, a consentir essa deriva. E ao consentir, não há limites. Nós não visualizamos aqui um futuro de que a polícia vai se comportar de forma republicana, porque está autorizada implicitamente a fazer o que faz. Então, 40 anos depois de termos corrido com o colono, 45 anos depois de termos corrido com o colono, somos nós a governar. É verdade que esse homem novo se transformou em presa do próprio angolano? É verdade que esse homem novo que nos governa está indiferente ao sofrimento de todos nós? Quer dizer, custa 45 anos depois chegar a essa conclusão. E daí que não se compreende como é que o momento alto das celebrações, a inauguração de um hotel, no momento em que o setor mais fustigado é da hotelaria e turismo, restauração. Quer dizer, isso é um contrassenso, é contraciclo. E depois fica aquela pergunta que não se quer calar aqui entre nós, que é, a continuar nesse tipo de registro, a continuar nessa forma de fazer a coisa, está aqui a criar uma dúvida se efetivamente a legitimidade para governar resulta mesmo do voto popular. Porque se a legitimidade para governar resulta do voto popular, o desrespeito que é demonstrado a esse cidadão que vota deixa aqui dúvidas muito sérias. Ou então a legitimidade de governar não é do voto popular, é de outra fonte. Então, se a legitimidade vem de outra fonte que não o voto popular, eu posso compreender essa indiferença e esse autismo político com respeito a todos os que têm parentes com essa doença. Ok? Eu só posso compreender essa indiferença na governação em relação a tudo o que está a acontecer se a fonte de legitimidade da governação não é o voto popular. E isso levanta outros problemas. Agora, se a fonte da legitimidade da governação efetivamente é o voto popular, então o MPLA tem que fazer alguma coisa com o seu presidente. Não pode convencer os angolanos que o melhor que tem para oferecer é o presidente João Lourenço. Nesse momento, e a forma como está a fazer as coisas, sobretudo nesse ano, não, deixa muitas dúvidas.